Um dos pontos mais interessantes da profissão jornalística é quando a gente consegue desmistificar grandes histórias, grandes no sentido de serem muito abrangentes, até o ponto aonde você não consegue entender exatamente como aquilo afeta um cidadão comum, e consegue trazer isso para a realidade. A China não é de hoje, é um país autoritário. O Partido Comunista Chinês é a entidade mais assassina da história humana, afinal de contas, e tem imposto perseguição de vários tipos, mas em especial perseguição religiosa a milhões de pessoas. A gente teve um relato de uma dessas pessoas que, por circunstâncias raras, claro, você sabe, o New York Times é fundado por dissidentes sobreviventes do regime comunista chinês e é um dos poucos veículos estrangeiros com acesso a fontes primárias dentro da China. Então, a gente conseguiu acesso ao relato de uma pessoa que recentemente sofreu por sua fé no regime chinês. É uma história sim triste, mas também é necessário lembrar para que haja esperança e conscientização. Eu faço agora um quadro que muito me agrada fazer, apesar da tristeza que o tema traz. Ele se chama Diante dos Nomes, afinal o nome do programa é Diante dos Fatos, e eu acompanho com vocês as histórias de pessoas que, precisamente, passaram por esse tipo de situação. Vocês vêm à tarde a mudar abaixo do meu nome. China, médica de 72 anos torturada por sua fé, morre dias após sair da prisão. A gente fala não só de qualquer médica, ela era a ex-médica-chefe do Hospital da Cruz Vermelha do condado de Taoyuan, na China, na província de Hunan, por coincidência ou não, a mesma província onde nasceu o ditador comunista Mao Tse-tung. Bem, antes de falecer aos 72 anos, ela havia acabado de passar quase 16 anos atrás das grades. E qual o motivo disso? O que ela tinha feito é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui nesse instante. Ela estava conscientizando a respeito da perseguição religiosa na China, a respeito de pessoas que estão presas e sofrendo sanções como tortura, não por haver cometido qualquer crime de fato, mas apenas por praticarem sua fé. A senhora Liu Dongshan era uma praticante de Falun Gong. Essa é uma prática meditativa que se tornou extremamente popular na década de 90 na China, conforme havia a ilusão de que o fim das barreiras econômicas ou a redução das barreiras econômicas traria também liberalismo social e permitiria uma sociedade mais aberta. Naquele contexto, várias práticas espirituais se disseminavam amplamente, mas o Falun Gong se disseminou mais rápido do que qualquer outra, e chegou a cerca de 100 milhões de adeptos praticando. Essa prática meditativa, eles têm exercícios meditativos e também tem filosofia de inspiração budista, inspiração taoísta. Eles buscam fazer o que se chama no Oriente autocultivo, cultivar o coração, melhorar o coração, a partir dos valores de verdade, compaixão e tolerância. O problema... O sujeito que era o ditador comunista da China à época, Jiang Zemin, falou que aquilo era o oposto do Partido Comunista Chinês e que eles não tinham nada a ver com verdade, compaixão e tolerância. Ao ver que 100 milhões de pessoas, isso mesmo, 1 a cada 12 chineses, era praticante de Falun Gong na época, o que ele fez? Ele viu que esse número era maior do que o número de membros do Partido Comunista Chinês, e então em 1999 ele recrudesceu. O que a palavra significa? Significa que ele voltou às épocas mais brutais do regime comunista chinês, e impôs perseguição a 100 milhões de pessoas. Mas ninguém existe no vácuo. Todo mundo tem família. 100 milhões de pessoas, com as suas famílias, quantos são? Bom, a gente pode falar de uma família com 3 pessoas, se a gente parte da política do filho único. Mas todo mundo tem esposa, né? 4 pessoas para cada pessoa que é perseguida, de fato. Então, são 400 milhões de pessoas. Quantos são? Avós e avós, filhos, netos. Quantos são? Isso é de fato uma perseguição a toda a China. Mas também uma perseguição ao mundo que tornou-se cúmplice. Porque enquanto isso ocorria, a imprensa mundial ocultava o evento. E os laços econômicos com a China eram fortes demais para que oficiais governamentais reconhecessem aquilo. Esse é o contexto. A gente fala de Diante dos Nomes, então vamos voltar para o pessoal. A senhora Liu Dongshan, como ela foi afetada? Em 2000, depois que a prática começou a ser brutalmente reprimida em 1999, em 2000, ela foi presa pela primeira vez. Por quê? Ela estava meditando numa praça. Ela foi e voltou, entrando e saindo da cadeia até a sua condenação derradeira em 2016. Essa última condenação
foi aquela que acabou decretando sua morte. Ela sofreu uma série de torturas e eu não vou descrever todas elas por motivos de respeito ao público, mas não deixo de dizer que são gravíssimas também por motivo de respeito, porque a gente tem que saber do que se trata. E como isso aconteceu? Não tem sistema judiciário? Bom, aí vai. Ela foi sentenciada a 9 anos pelo Tribunal do Condado de Taoyuan. Ela tentou apelar, leio agora da reportagem da Epoch Times, a gente tem aqui a imagem ao meu lado. Ela tentou apelar, mas o Tribunal Intermediário da cidade de Changde manteve o veredito e ela foi enviada para a prisão feminina da província de Hunan para cumprir a sua sentença. Isso são informações do website minhui.org, um website formado por sobreviventes do regime chinês, para também trazer informação de dentro da China. Os guardas forçaram Liu a ficar de pé por longas horas sem se mexer, e quando ela se recusou a renunciar à sua fé, porque lembrando, a condição para que isso parasse de acontecer era ela renunciar à sua fé. O que não deixa de reiterar que isso era de fato algo direcionado à consciência, não a qualquer crime cometido. A gente, na verdade, tem uma imagem da reportagem, eu separei, pedi que a produção colocasse. Essa imagem não é da senhora Liu Dongxian, mas é um dos tipos de tortura que você verá perpetrada a pessoas contra a sua fé. Nessa cama amarrada, ela está sendo medicada por uma droga que não conhece contra a sua vontade. É disso que se trata a foto. E essa pessoa também, essa foto é de um praticante de Falun Gong, essa mesma prática meditativa que praticava a senhora Liu Dongxian. O que aconteceu com ela? Bom, a tortura foi tão grave que os guardas, temendo serem responsabilizados na prisão por alguma coisa que fosse excessiva, preferiram soltá-la em condições lastimáveis dias antes do seu último suspiro, que de fato ocorreu. E essa foi a história de Liu Dongxian. Ela renunciou à sua fé? Não. E essa é talvez a esperança que a gente vê nessa história. Se o que eu digo for extremo, eu preciso ressaltar para vocês que eu nem cheguei na pior parte. Praticantes de Falun Gong e outras minorias religiosas, incluindo muçulmanos uigures e provavelmente cristãos, estão sofrendo um tipo de tortura particularmente grave na China, que é a remoção à força de seus órgãos para venda no mercado negro. Isso pode soar conspiratório, mas garanto que não é. E como garanto que não é? Isso tem sido discutido por parlamentos no mundo todo. Foi reconhecido pelo Parlamento Europeu. Investigações independentes, incluindo o livro The Slaughter e o livro Bloody Harvest, dos pesquisadores e advogados de direitos humanos Ethan Gutmann, David Matas e David Kilgore, chegaram a render a esses 3 autores uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz. As evidências que eles trazem são inequívocas. Um aumento que dispara o número de transplantes, enquanto a perseguição de pessoas presas por sua fé dispara junto. Telefonemas para médicos na China que dizem que você pode agendar um transplante de coração. Ora, qualquer médico sabe, a hora em que você agenda um transplante de coração é a hora em que a pessoa que está doando morre, é a hora que alguém com coração compatível e que já se disponibilizou para doar de antemão falece. Mas aí vem outra prova e que também traz outro vislumbre de esperança no final dessa história. Vocês veem a matéria ao meu lado, essa do Epoch Times americano, mas eu trago porque ela é uma fonte que vem direto de quando a coisa aconteceu. O Congresso dos Estados Unidos discute mesmo agora a Lei de Proteção ao Falun Gong, enquanto leva o nome dessa prática meditativa, que é a que foi mais severamente perseguida no crime de extração forçada de órgãos. Ela impõe sanções, impõe restrições severas àqueles que participam dessa perseguição e da extração forçada de órgãos na China. Enquanto uma legislação a respeito já foi aprovada na Câmara, agora a gente aguarda no Senado para ver o que ocorre. Mas a China é o único lugar onde você consegue reunir mais 100 senadores americanos. É uma metáfora para dizer que é uma pauta que tem muito apoio bipartidário. Vale a gente lembrar que, enquanto há sim um viés de esquerda em parte da política americana, a esquerda americana é muito diferente da esquerda comunista. Isso se demonstra por mais que haja, sim, intersecções em aspectos da forma como as duas coisas funcionam, a esquerda americana é, afinal de contas, uma que assinou com muitos de seus senadores, muitos de seus congressistas, manifestos contra o comunismo e o socialismo. E a China reúne o Congresso americano nessa pauta, a da perseguição religiosa, e nessa pauta, a questão do Partido Comunista Chinês. A gente aguarda para ver o desdobrar dos acontecimentos. Enquanto isso, a gente encerra a reportagem com a memória da senhora de Liu Dongxian.